Olá, prezados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, participantes do grupo Preces e Mensagens Espíritas aqui do Facebook, este Facebook empresarial de Laudemar de Amorim, neste dia 2 de janeiro de 2022, como é domingo, não poderia faltar com esta transmissão do Evangelho no Lar. Desejo a todos vocês, rogamos a Deus neste momento para que todos possamos ser abençoados pela presença amiga dos Espíritos de luz, pelos mensageiros da paz, da saúde, para que tenhamos um ano de realizações, de autossuperação, de superarmos os desafios que se apresentam para todos nós, porquanto há ainda muita dúvida em relação ao desdobramento das questões da saúde, das questões de outras ordens, de interesse humano, de formas que precisamos redobrar a nossa atenção para com a nossa saúde, para a nossa saúde física, mental e emocional, a fim de não baixarmos a guarda do nosso sistema imunológico, porquanto já sabemos que a nossa glândula timo, responsável pelo metabolismo dos anticorpos do nosso corpo físico, é o fator responsável no nosso corpo pela possibilidade de produção de anticorpos dos desafios. Somado a este conhecimento científico, não podemos nos esquecer dos cuidados com a alimentação e os cuidados com as nossas emoções. Este ano que passou foi um ano de grandes desafios. Felizmente nós conseguimos ultrapassar para esse novo ano, e agora nos resta planejar, programar e executar as nossas atividades de maneira a nos permitir nos mantermos elevados nos nossos propósitos, nas nossas atitudes e na nossa missão como servidores do Cristo, nos colocando nas mãos de Deus para que possamos dar a nossa contribuição, por mínima que seja, modesta que seja, possamos dar a nossa contribuição para um mundo melhor a partir das nossas casas, uma vez que somente desta maneira é que teremos a possibilidade de mantermos a nossa vida em paz e harmonia. O Evangelho no Lar, ele tem, como já dito em outras transmissões, tem uma função importante no equilíbrio das nossas casas, a paz das nossas casas, porque toda a nossa sintonia com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, com as nossas atitudes de amor incondicional, de fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga, no perdão, nos nossos pedidos de perdão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, perdão aos nossos irmãos que porventura possamos às vezes incomodar com as nossas posturas, com as nossas atitudes, que todos possam nos perdoar e que nós também
possamos perdoar aqueles que eventualmente ainda nos perseguem, desde aqueles nossos irmãos, muitas vezes filhos, filhas, pais, mães, avós, tios. Geralmente no seio da família sempre pode ocorrer um ou outro personagem, né, que não esteja satisfeito conosco, que muitas vezes exige demais ou exige além daquilo que é razoável para nós, né? Muitas vezes filhos de alguma forma ingratos, né? Que exigem determinadas situações que não é cabível, né? Por N circunstâncias, geralmente os pais são mais experientes, têm mais visão, né, das possibilidades, dos processos, dos desdobramentos, né, no campo da sociedade. E de formas que as gerações novas têm dificuldade de ouvir os pais, né? Há aqueles filhos maravilhosos que não só nos ouvem, como também nos proporcionam determinadas regalias e confortos, uma vez que tiveram de nós todo o carinho, todo o incentivo e todo o patrocínio, né, para que pudessem prosseguir nos seus estudos, né, nas suas formações superiores, né, que galgaram trabalhos de alta relevância nas empresas, na sociedade, né? São filhos exitosos, materialmente e espiritualmente equilibrados também, que nos dão realmente muita alegria, muita honra, muita satisfação. Mas, por outro lado, sempre pode haver aqueles que, de alguma maneira, não alcançaram o êxito que desejaram, ou que não alcançaram o êxito daqueles irmãos que são exitosos nas suas atividades. Isto geralmente dá uma certa frustração nessas nossos, muitas vezes, filhos, netos, né, que não alcançaram o êxito de que desejam, né, e sempre há um certo grau de ciúmes, né, porque não às vezes inveja, né, muitas vezes reclamam de que não tiveram as mesmas oportunidades, né? Então há sempre um ambiente, pode sempre haver um ambiente de conflito, né? E que muitas vezes deixam seus pais, suas mães, de alguma maneira desconfortáveis, né? Uma situação incômoda, porque na verdade os filhos, quando atingem determinada idade, eles precisam verdadeiramente assumir as suas vidas, né? Com relação ao trabalho, embora a gente saiba que há muitos setores da atividade humana onde o emprego o trabalho é muito escasso, né? E não é fácil hoje nós termos êxito, né? Principalmente para as novas gerações, em algumas atividades em particular, né? É muito difícil. Por isso que há, de certa forma, até um incentivo para que nós, se quisermos ter resultados diferentes do que nós estamos obtendo, né, é preciso buscarmos alternativas diferentes. Porque se nós estamos perseverando numa determinada alternativa e ela não nos proporciona os resultados que desejamos, que necessitamos, precisamos fazer outras tentativas, né? Tentarmos outras atividades, né? De formas que há hoje certos setores da atividade humana que proporcionam realmente a possibilidade de independência financeira, econômica, progresso, enfim. De formas que devemos procurar outras alternativas além daquela que nós possamos estar insistindo e não termos êxito, né? Então é sempre preciso expandir a nossa criatividade, né? E criar situações novas.
Mas vamos então, para que nós tenhamos o discernimento, a compreensão e a criatividade expandida em nossas mentes e em nossos corações, vamos prosseguir na nossa prece de abertura aqui da nossa transmissão ao vivo de hoje. Prece do anjo Ismael. Vamos fazer esta leitura e vamos refletir ao mesmo tempo em pensamento sobre estas palavras da prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos, a majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos. Vamos então para a primeira parte, para a segunda parte desta nossa transmissão. Sempre gostamos de fazer a leitura, da proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz na sua última página, em todas as editoras, após o capítulo 28, principais motivos para fazer o Evangelho no lar. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim sua melhor compreensão. Procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, nosso Mestre. Criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. Despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Desfrutar de momentos de paz. Higienizar nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. Receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem. Aprender e fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer aos nossos irmãos que possam requerer de nós informações acerca do verdadeiro sentido e objetivo da doutrina espírita. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem em nosso dia a dia. Despertar nos participantes o ensinamento de Jesus, que pede para orar e vigiar os pensamentos. Elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor.
Como consequência, quando praticamos o Evangelho no lar, mesmo que não contamos com a participação dos membros da família, porque já no passado nossos filhos já participaram conosco e hoje todos já estão realizados, organizando suas famílias, né? Então raramente temos a oportunidade de tê-los novamente para a prática do Evangelho no lar. Mas que um elemento da família, né, já pratique já adote esta prática, né, vai contribuir para formar a nossa egrégora. Egrégora é o campo vibracional, o corpo astral que se forma em torno da nossa casa, protegendo-nos, amparando-nos e evitando que sejamos atacados pelos espíritos das trevas, né? Porque nós sabemos que aonde há luz, né, a treva não entra, né? Então nós precisamos cuidar das energias que envolvem a nossa casa, porque a espiritualidade, os espíritos trevosos, eles percebem a casa que não tem zelo no campo espiritual. E daí eles acessam as casas, causam transtornos, causam conflitos, se divertem com a ignorância muitas vezes, que eles identificam nas pessoas, né? De formas que é muito importante nós praticarmos a leitura do Evangelho, as preces, meditações, boa música relaxante, né? Para que possamos construir esse ambiente de harmonia, né? Muito bem, vamos fazer uma leitura agora, rapidinho, do Evangelho de Jesus. Quem não tem o Evangelho, quem não é espírita, pode fazer a leitura do Novo Testamento, né? Que a doutrina espírita é baseada, né, nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, né? O homem no mundo. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, capítulo 17, item 10. Eu vou ler um pequeno trecho para não alongar muito essa nossa transmissão. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. E assim que este ensinamento possa permanecer em nós durante toda a nossa caminhada deste ano que se iniciou ontem. Então agora vamos fazer a leitura da oração dominical. A oração dominical é uma prece que é contida aqui no livro de Preces Espíritas do Kaibart Schutel, na página 26, prece. Prece dominical, que antecede aqui ao prefácio, né, que tem as explicações da importância, aquilo que basicamente falamos no início, né, da importância de fazermos a leitura, a prática do Evangelho no lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto
e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que vos não glorifica. É ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que é o reino de caridade, que é o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades de que são portadores os vossos santos Espíritos. Para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano, que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor da caridade, fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Traz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Muito obrigado a todos vocês, prezados amigos, estimados irmãos e irmãs em Jesus. Vamos permanecer em orações, em preces durante todo este ano em favor da nossa pátria, em favor dos dirigentes do nosso país, em favor do nosso planeta, em favor de todos os dirigentes de todos os povos, a fim de que possamos superar todos os desafios que possam surgir ao longo desta nova caminhada que se iniciou ontem. E assim, prezados irmãos, e que as bênçãos de Deus e de Jesus possam alcançar todos nós, todas as nossas famílias, nossos familiares, nossos irmãos que se ligam a nós, por bons ou maus sentimentos, uma vez que Jesus nos propõe amar os inimigos,
é retribuir o mal com o bem, né? A fim de que não venhamos alimentar e prolongar situações conflituosas com os nossos irmãos. Vamos amá-los, aqueles que odeiam, aqueles que perseguem, são pessoas que não receberam o amor, né, que possa ter aplacado seus corações de maneira a torná-los pessoas mais nobres, mais resignadas, né, a aprenderem, não aprenderam a aceitar os seus desafios, né, não aprenderam a fazer a sua autocrítica, né, porque somente com a autocrítica que nós vamos nos corrigir, né, e alimentar a nossa mente com bons sentimentos, né. E assim, prezados irmãos, porque os sentimentos inferiores de ódio, vingança, né, inveja, ciúmes, tudo isso são sentimentos que vibram numa faixa de energética inferior, né, até 25 Hz, aonde sobrevivem os vírus, bactérias, fungos das doenças. Eles habitam um campo ácido e com baixa vibração energética. A partir dos sentimentos nobres de amor, né, fraternidade, caridade, compaixão, né, esses sentimentos, eles vibram numa faixa acima de 500 Hz, o que possibilita o perfeito funcionamento da nossa glândula timo, do nosso chakra cardíaco. Então, o nosso sistema imunológico ele é mais resistente. As pessoas que vibram num campo superior, né, não adoecem com facilidade. É muito difícil, uma fatalidade pode acontecer, mas é muito difícil as pessoas adoecerem, as pessoas que trabalham sinceramente, né, no cultivo e na emanação de bons sentimentos, bons propósitos, boas atitudes, né? Então, prezados irmãos, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Hoje não deu para colocar o fundo musical, porque o nosso outro aparelho deu um pequeno defeito, vamos arrumar amanhã. Vamos pronunciar a prece de São Francisco de Assis, nosso padroeiro, né? Padroeiro dos animais, protetor dos animais, a quem eu dedico já me dediquei, né, aos últimos 51 anos à saúde animal e aos últimos 12 anos à saúde humana também. Em função das minhas necessidades de saúde, eu tive que aprender, né, estudar terapias integrativas, né, terapia reiki, aloe-terapia, naturopatia, são terapêuticas recomendadas pelo SUS para auxiliar no tratamento das doenças. Muito bem, então vamos à prece de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade amiga. Muito obrigado a todos vocês, prezados irmãos e irmãs, que nos acompanham nesse momento, ou que venham acompanhar esta transmissão, que vai ficar disponível aqui no Facebook e também no nosso canal do YouTube durante os próximos 30 dias. Que todos possam serem tocados em seus corações, buscando realizar o Evangelho no lar com seus familiares e contribuir assim com a proteção individual do corpo astral de cada um, mas também
com o corpo energético das suas casas, que é a nossa egrégora, que nós chamamos egrégora do amor. Fiquem na paz e até a próxima transmissão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos vocês.